A Agência Brasil registrou a solenidade de inauguração da primeira etapa do Hospital Universitário da UES, Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza, dizendo que as instalações do novo hospital custaram mais de 667 milhões de reais para obras e equipamentos. O Hospital Universitário do Ceará, diz a informação da Agência Brasil, informação oficial dada pelo governo do estado do Ceará. Diz a Agência Brasil, o Hospital Universitário do Ceará, quando plenamente em funcionamento, será o maior hospital público do Ceará, com 832 leitos, sendo 652 leitos gerais e 180 complementares. Vinculado à Universidade Estadual do Ceará, o hospital ocupa uma área de 78,6 mil metros quadrados, dentro do campus do Itaperi. São 3 torres construídas com 7 pavimentos, abrangendo os segmentos clínico, cirúrgico e materno-infantil. E prossegue a informação da Agência Brasil. Na primeira fase, inaugurada ontem, começam a funcionar 159 leitos e 5 serviços especializados, incluindo cirurgia vascular, oncologia clínica e cirúrgica, hematologia, urologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Até abril, diz a informação, serão inaugurados os serviços de cirurgia ginecológica e ortopédica. Abril, no próximo mês. Prossegue, entre aspas, nós temos um projeto político de fortalecimento do SUS, de um SUS forte, eficiente e, acima de tudo, humanizado, afirmou o governador cearense Eumano de Freitas. Segundo ele, quando estiver em total funcionamento, o valor do custeio anual do hospital será de 800 milhões de reais, o que dependerá de aportes federais. Esse equipamento, ainda é o governador que está dizendo, ou melhor, agora vai falar o reitor da UES, entre aspas, esse equipamento revolucionará a assistência em saúde nesse estado, garantirá formação de excelência na área de saúde e tornará esse grande equipamento em uma plataforma de pesquisa, desenvolvimento e inovação em saúde. Fecha aspas. Destacou o reitor da UES, Idelbrando dos Santos Soares. Aí a notícia da Agência Brasil não diz, mas ele chegou a ser vaiado
por um grupo de pessoas presentes àquela solenidade. Prossegue a informação. O Hospital Universitário da UES estará preparado para fazer transplante em medula óssea, de rim, hepático e hepático infantil, o único em todo o Nordeste com essas características. Enfatiza a informação dada pelo governo do Estado e publicado pela Agência Brasil. O presidente Lula estava presente à solenidade. Como disse o ex-governador cearense Ciro Gomes, num debate televisivo quando da última eleição presidencial para a presidência da República, o presidente Lula é realmente um encantador de serpente. Ouçamos o que o presidente Lula disse ontem. Uma das afirmações que ele fez ontem, na solenidade de abertura das portas do Hospital Universitário da UES em Fortaleza, em relação, o que ele disse em relação a seus encontros. Deu ideia de que já tiveram vários encontros. Ele com o prefeito da capital cearense, Evandro Leitão. Vamos ouvi-lo. Hoje, Camilo, estou feliz, mano, estou feliz, Evandro. O Evandro, toda vez que vai a Brasília, vai, presidente, me dá um dinheirinho, presidente, me dá um dinheirinho. Eu já falei, não deixa mais ele entrar no meu gabinete. Não deixa mais entrar. Porque senão acaba o dinheiro do Brasil, é só para ele, cara. É só para ele. Então, sabe, o Camilo também. O Camilito com a cara de bravo, levando o mano, sabe, precisa de dinheiro para o Ceará, precisa de dinheiro para o Ceará. E assim, a gente vai trabalhando conjunto. É a primeira vez na história que a gente tem o prefeito da capital, o governador do estado e o presidente da República do mesmo partido. É a primeira vez. Bom, pelo que o presidente acaba de dizer, ele disse isso ontem, mas para nós aqui que estamos acompanhando a TV da Transparência, o que ele acaba de dizer passa a ideia de que ele já liberou muito dinheiro para a Prefeitura de Fortaleza. E não é verdade. E não é verdade. Se fosse verdade, o prefeito Evandro não estaria reclamando da falta de recursos para tocar os seus projetos na administração municipal. Se fosse verdade, o pessoal do Instituto José Frota, o IJF, não estava paralisando meia hora em cada um dos turnos de trabalho, reclamando melhores condições de trabalho, reclamando melhoria salarial. Essa história de que o Evandro pede muito pode ser verdade. Devemos acreditar que seja verdade, tem que pedir realmente. Agora, que o presidente está liberando, nada. Não temos conhecimento na prática de que o governo federal tenha liberado recursos para a administração de Fortaleza. E não é fácil liberar recursos. Não é fácil liberar recursos, porque a situação financeira do país também não é boa. E
nós temos 26 estados e o Distrito Federal, todos reclamando ajuda do governo federal. Que o prefeito e o governador devem insistir nos seus pedidos, sim, precisam pedir e cobrar as promessas do presidente de ajudar o governo do estado e a prefeitura. Aliás, o governo do estado, em relação ao governador, é humano. O que o presidente acabou de dizer é que ele só vai ao Palácio do Planalto, ao gabinete do presidente, levado pelo ministro Camilo Santana. O presidente não disse que o Evandro precisava ser levado por alguém. O governador, para ir ao gabinete, ou para chegar ao gabinete do presidente da República, não precisa ser levado por ninguém. A autoridade que o Estado do Ceará lhe confere permite bater às portas do Palácio do Planalto sem a ajuda de quem quer que seja. O Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará é fruto de uma ação do médico cearense Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, Dr. Cabeto. Dr. Cabeto fez uma ação junto ao ex-governador Camilo Santana, de quem foi, num determinado momento, secretário da Saúde no Ceará, como ele fez uma interferência junto ao ex-governador, como ele nos contou em uma entrevista aqui à nossa TV da Transparência. Mas a sua ideia foi desvirtuada e ele hoje é crítico do projeto que o Estado pretende executar nas instalações do Hospital Universitário do Ceará. Vamos ouvir o que nos disse o doutor Cabeto. Quem foi que já viu um hospital que começa pelo terciário, ou seja, ele vai funcionar pela metade, como o senhor disse. Nem recurso para isso vai ter. Aí ele começa fazendo emergência de transplante. Emergência de transplante é atenção quaternária. Então, um transplante para funcionar, ele precisa de uma radiologia, ele precisa de uma patologia, ele precisa de uma UTI. Então, a meu ver, está óbvio que o governo não planejou. E agora corre de uma maneira intempestiva, a meu ver, perigosa, porque pode destruir um projeto muito bonito. Então, eu solicito aqui às autoridades de saúde e ao governador, ou que exponha claramente qual é o cronograma, quando vai abrir tal coisa, como vai incorporar os funcionários da FunSaúde, como é que vai fazer desse desnível salarial e como é que vai dar transparência nesse processo. Esse hospital começou a construção, eu tenho várias demonstrações de lançamento da pedra fundamental. Para você fazer um hospital, você precisa fazer um plano de funcionamento. E lá atrás nós fizemos isso, com consultorias e etc. O hospital termina a sua construção há quase 2 anos. E de lá para cá ninguém dá uma palavra sequer. Passa a ter uma cobrança social, porque nós temos um aparelho hospitalar de grande porte, que deve ser dos mais importantes, se assim for concebido para o estado do Ceará e para a região do Nordeste, quiçá do Brasil, e você não vê ninguém falar da plano. De repente me aparece uma proposta onde não está incluída a participação da Universidade Estadual do Ceará. Que eu saiba, os professores da Faculdade de Medicina não estão sendo consultados, nem das outras faculdades ligadas à área de saúde. Foi de idiosincrasia. Os próprios funcionários do Hospital César Carlos, que lá atrás nós tínhamos acordado que eles seriam colocados lá e eles fariam uma estrutura
de acordo com as necessidades, eles não foram chamados, estão todos desconfortáveis em relação a isso. A FunSaúde já não existe. O convocado da FunSaúde, ele foi enganado. Ele fez um concurso para receber, vou dar um exemplo da enfermagem, perto de R$8.000 e está sendo chamado para ser funcionário do Estado aos poucos, e na sua maioria não foi chamada, para ganhar R$2.000. Ou seja, isso é um golpe no cidadão que, a meu ver, é muito estranho. Eu acho que ainda as autoridades públicas estão devendo à sociedade uma justificativa para esse fato. Por quê? Porque em menos de uma hora, uma fundação que nós criamos para acabar com a precarização, melhorar o desenvolvimento regional, porque ia ajudar as regiões do Ceará, ela foi extinta em menos de uma hora sem passar na Comissão de Saúde. E sem uma nota sequer de questionamento do porquê. Até hoje eu não entendi, fui eu que criei e não entendi. Então, se você não deixa claro qual vai ser a forma de contratação, aí você começa a ouvir que vai ser o ISGH. Ora, o ISGH já faz a gestão dos hospitais regionais, todos, do Valdemar de Alcântara, de metade das UPAs de Fortaleza. Olha, você acha razoável que uma única OS represente 70% do atendimento de saúde no Estado? Isso é uma terceirização da saúde pública. Bom, essa afirmação, declaração do doutor Cabeto é um verdadeiro libelo. É um verdadeiro libelo. E, em razão de parte dessas afirmações, é que nós chegamos a dizer ontem, por exemplo, que esse hospital da UES plenamente não funcionará até daqui a uns 10 anos. Ontem, nós estimamos aqui um custo de R$500 bilhão por ano para o custeio do hospital. Essa informação da Agência Brasil, dada pelo governo do estado do Ceará, diz que o custeio do hospital, quando do seu pleno funcionamento, será de R$800 milhões. 800 milhões de reais. E é o próprio governador que diz que só poderá funcionar com a ajuda do governo federal. O governo federal não tem dinheiro com abundância para ajudar o estado do Ceará no que ele está precisando. O governo federal tem realmente alguns recursos que ele pode utilizar de maneira discricionária, mas não é tanto. E esses recursos terão que atender aos pleitos dos 26 estados e do Distrito Federal e dos 5.500 e tantos municípios brasileiros. Mas, ainda prosseguindo com relação à informação da Agência Brasil sobre a inauguração do Hospital da UES ontem à tarde, na presença do presidente da República, diz a informação que, durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciou o repasse adicional de R$200 milhões para o custeio do Instituto Dr. José Frota, o IJF, maior hospital municipal de Fortaleza e principal centro de trauma do Estado, o que permitirá aumento do número de leitos e realização de exames de alta complexidade. O ministro anunciou
E não há por que duvidarmos da concretização da sua promessa. Não há porquê. Até porque ele não está dizendo que vai liberar esse dinheiro amanhã. Ele está dizendo que vai liberar, que o Ministério vai liberar 200 milhões de reais para o custeio do Instituto Dr. José Frota, maior hospital municipal de Fortaleza e principal centro de trauma do Estado, o que permitirá aumento do número de leitos. O aumento do número de leitos significa uma expansão, uma nova expansão do Instituto José Frota. Então, esses 200 milhões não é para custeio, é para investimento na ampliação do hospital, que é necessário. É necessário. E também a ampliação do Hospital da Mulher. Não esses 200 bilhões, se forem liberados, serão para investimentos, não para custeio. Como nós falamos ontem, e já em outras oportunidades, o custeio de quase toda a saúde pública brasileira vem dos recursos do Sistema Único de Saúde. E a divisão desse dinheiro tem um critério estabelecido pela legislação que criou o SUS. Nenhum governante, sem uma mudança na lei, sem a participação do Legislativo Federal, poderá fazer mudanças na distribuição dos recursos do SUS. Para o funcionamento do Hospital da UES, é necessário que o SUS libere para o Ceará mais guias de internação hospitalar. E ele não tem recursos para isso. Basta nós tomarmos como exemplo os leitos que estão fechados na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Mais de 100 leitos lá, aptos para receberem pacientes, mas estão lá fechados. Por que estão fechados? Exatamente porque falta dinheiro do SUS. E ninguém de sã consciência pode acusar o prefeito de Fortaleza, que é quem administra esses recursos liberados pelo SUS no município, de não querer que a Santa Casa funcione plenamente. Não há ninguém de sã consciência que possa fazer uma acusação maluca dessa. Não, os leitos estão fechados porque o prefeito quer. Não, o prefeito não quer. Ele não é contra a população. É que o SUS, que é o dono do dinheiro de quase toda a saúde pública brasileira, não tem como liberar mais para o Ceará do que ele já libera. E por conta disso, é que o Hospital da UES vai demorar muito a funcionar plenamente. O jornalista Fernando César Mesquita, um dos cearenses que esteve muito próximo de todo o movimento da redemocratização, que se comemora agora os seus 40 anos, com a posse do ex-presidente José Sarney, ainda como vice-presidente do presidente que morreu sem assumir o cargo, Tancredo Neves.
Fernando César Mesquita, jornalista cearense, com mais de 40 anos de serviços prestados à comunicação brasileira em grandes jornais do país e na comunicação do serviço público, tanto no Congresso Nacional quanto na Presidência da República. Ele é o nosso entrevistado de hoje ao meio-dia, e lá no meio da entrevista ele critica posições adotadas pelo PT desde o início da redemocratização, ou sobretudo naquele momento, que foi contra a posse do Sarney, foi contra a Constituinte, que produziu a Carta Cidadã, como disse o deputado federal Ulisses Guimarães, que, como presidente da Câmara dos Deputados, conduziu a Constituinte. Ouçamos uma parte do que diz e do que vai dizer ao meio-dia de hoje o jornalista Fernando César Mesquita. Sarney é grande amigo do Lula, são amiguinhos, né? Mas o PT na Constituinte, né? O PT votou contra, expulsou o Aires Soares, são 3 deputados que votaram. Então eu não gosto do PT. Embora agora o presidente Lula tenha ressaltado a importância da Constituinte, né? Não, sim, da Constituição Cidadã. Não, o Lula tem uma grande assessora internacional, nacional, que é a Janja, né? Ela entende muito de política, então ele está sendo abastecido intelectualmente pela Janja. Então, o Sarney sofria muito com isso, né? E era sabotado. O PMDB, eu me lembro que todos os cargos do PMDB, o governo todo fatiado com o PMDB. E os deputados lá na Câmara mandando brasa contra o Sarney. Inclusive, teve um episódio que o Sarney foi pressionado para nomear alguém para o Banco Central, e o Banco Central tinha regras que algumas pessoas que não atendessem determinadas regras éticas, morais, não podiam. Bom, ontem os deputados federais elegeram presidentes de 28 comissões técnicas da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem 32 comissões técnicas. Essas comissões são o pulmão do Legislativo. Nas comissões, por onde passam todos os projetos que são votados na Casa, onde são discutidos os vários temas de interesse da administração pública brasileira, por onde passam os ministros que são convocados ou convidados a prestarem esclarecimentos. As comissões técnicas são, sem dúvida, os órgãos mais importantes de qualquer casa legislativa, quer seja na Câmara Municipal, quer seja na Assembleia, na Câmara Federal ou no Senado da República. Pois bem, ontem nós comemoramos o dia de São José, o dia santificado, e que, como padroeiro do Ceará, foi um dia feriado religioso aqui no estado do Ceará. Mas no resto do país tudo funcionou normalmente. O Congresso Nacional fez lá suas sessões ordinárias e especiais, por exemplo, a Câmara fez uma sessão ainda relembrando os 40 anos da posse de José Sarney, com ele presente, fazendo um discurso forte nos altos dos seus 95 anos de idade. Sarney foi receber a sua homenagem ontem na Câmara. E os deputados elegeram
28 presidentes dessas comissões. Faltam eleger 4. Nenhum cearense foi eleito para as 28 comissões, já escolheram seus presidentes. E nenhum cearense tem o seu nome apontado para presidir uma das 4 comissões que ainda faltam definir os seus presidentes. Veja bem, nós damos essa notícia e chamamos a atenção para que os cearenses possam relembrar, os mais antigos, relembrar, e os mais novos, lembrarem-se de que, se hoje nós não temos nenhum parlamentar cearense no comando de uma das 32 comissões técnicas da Câmara dos Deputados, lá na Câmara dos Deputados, nós já tivemos 2 cearenses presidentes. Flávio Portela Marcílio, um piauiense que veio cedo para o Ceará e aqui iniciou a sua vida pública, foi presidente da Câmara dos Deputados em 3 oportunidades, fato inédito. Uma delas, a primeira, ele foi apoiado pela ditadura. Foi eleito presidente da Câmara com o apoio da ditadura. Nas 2 outras, ele foi eleito contra a ditadura. Ele foi eleito pela importância que tinha da casa, pela confiança que era merecedor dos seus colegas deputados. Flávio Portela Marcílio. E também tivemos lá como presidente Antônio Paes de Andrade, pelos seus próprios méritos e com a força do PMDB, daquela época, hoje o MDB. Tivemos também 2 outros cearenses no cargo de maior importância da Câmara dos Deputados depois da presidência, que é a primeira secretaria. A primeira secretaria da Câmara dos Deputados é o cargo mais importante depois da presidência. Tivemos lá Haroldo Sanford e o Biratã Aguiar. Faz tempo que isso aconteceu. Infelizmente, hoje, a nossa representação não tem o prestígio que outras representações cearenses tiveram. Há quem diga que, mas nós temos o líder do governo na Câmara. É verdade. O cearense, deputado José Guimarães, é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Mas o líder do governo não precisa do voto dos deputados para ocupar esse cargo. O líder do governo é uma indicação pessoal do presidente. Na Câmara dos Deputados, é uma indicação pessoal do presidente, como é no Senado Federal, como são nos estados, o líder do governo é uma pessoa indicada pelo governador. Idem na Câmara Municipal, indicado pelo prefeito. Precisamos de ter uma melhor representação no Congresso Nacional. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias da manhã, convidando-os a continuarem conosco e também acompanharem a nossa entrevista do meio-dia de hoje com o jornalista Fernando César
Mesquita. A entrevista tem muita coisa de importante para o mundo político brasileiro.